Hoje a gente vai mergulhar fundo numa história que parece ter saído das páginas mais empoeiradas do passado, mas que é incrivelmente poderosa. A história do profeta Naum. É um relato intenso sobre justiça, poder e a queda de um império que se achava, bom, simplesmente indestrutível. Vamos entender juntos o porquê? Para a gente ter uma ideia, naquela época, o Império Assírio era sem dúvida a maior superpotência do mundo. Mas não era uma superpotência, digamos, amigável. Eles construíram o domínio deles na base da brutalidade, do medo. O poder militar deles parecia inabalável e sua capital, Nínive, era o coração pulsante de todo esse poder implacável. Para a gente desembrulhar essa história, vamos seguir um roteiro bem simples. Primeiro, vamos conhecer esse império que todo mundo temia. Depois, vamos ouvir a mensagem chocante de Naum. A gente vai analisar o retrato que o livro faz de Deus e também da cidade de Nínive. E no final, a gente vai descobrir por que essa história, tão antiga, ainda ressoa tanto nos dias de hoje. Ok, vamos começar por aqui. Para entender a mensagem de Naum, a gente precisa primeiro entender contra quem ele estava falando. E esse alguém era a Assíria, o verdadeiro terror do mundo antigo. A Assíria não era só um império, era uma máquina de guerra. Eles simplesmente aperfeiçoaram a arte de conquistar pelo medo. As táticas deles de crueldade eram lendárias, sabe? Do tipo que paralisava os inimigos antes mesmo da batalha começar. E Nínive, a capital, era a personificação arrogante de todo esse poder. E é exatamente nesse cenário de poder absoluto que surge uma voz. Mas não a de um general ou de um rei rival, não. A voz de um profeta chamado Naum, com uma mensagem que parecia sinceramente impossível. O fim de Nínive estava próximo. Agora, olha que interessante. O próprio nome do profeta, Naum, significa consolo. E embora a mensagem dele para a Síria fosse de destruição total, para as nações que eram esmagadas por eles, como Judá, essa mesma mensagem era uma promessa de alívio, de justiça. Era de fato uma luz no fim de um túnel muito, muito escuro. E aqui o contexto fica fascinante. A história de Naum não acontece do nada. Cerca de 100 anos antes, um outro profeta, Jonas, foi enviado para Nínive. Naquela época, a cidade se arrependeu e foi poupada. Então a profecia de Naum funciona quase como uma sequência sombria. A cidade voltou à sua violência e a paciência divina tinha chegado ao limite. A segunda chance? Já. E isso nos leva a uma questão central e para muita gente bem desconfortável. Que tipo de Deus é esse que a gente vê na mensagem de Naum? Porque o foco aqui é totalmente na sua justiça. Essa é a pergunta que ecoa pelos capítulos de Naum. O livro não foge de uma descrição forte e, para alguns, até um pouco chocante do caráter divino, quando ele se depara com uma maldade que insiste em não parar. Esse versículo aqui é a chave, ele dá o tom de todo o livro. Palavras como zeloso e vingador podem soar muito duras para a gente hoje, mas o texto as usa para construir um argumento bem específico sobre o que é a verdadeira justiça. Então, o ponto crucial é este. O zelo de Deus aqui não tem nada a ver com ciúme humano. Ele é apresentado como uma paixão ardente pela justiça e uma defesa ativa daqueles que não têm como se defender. É a recusa total em ficar indiferente diante da opressão sistêmica. Não é uma fúria cega, mas uma ira direcionada contra a crueldade. E essa citação resume perfeitamente essa tensão. O livro de Jonas mostrou a imensa misericórdia de Deus. Já o livro de Naum mostra o outro lado da moeda. Essa misericórdia toda não significa que a justiça vai ser ignorada para sempre. Chega um ponto em que a balança precisa sim ser equilibrada. Agora vamos mudar o foco. A gente falou do caráter de Deus, agora vamos falar do caráter da cidade. Afinal, o que fez de Nínive o alvo de uma profecia tão severa? O livro de Naum é bem claro sobre os motivos. Não foi um ato arbitrário, de jeito nenhum. A profecia funciona quase como uma acusação formal, listando os crimes do império um por um. Essa descrição do próprio texto é visceral. Ela pinta um quadro bem sombrio. Nínive é retratada como uma capital construída sobre violência, engano e exploração. O profeta a enxerga como um predador insaciável, cujo poder dependia diretamente do sofrimento de incontáveis vítimas. E o mais impressionante é que a história confirmou a profecia de um jeito espetacular. Pouquíssimos anos depois, em 612 a.C., Nínive caiu, e a destruição foi tão, mas tão completa, que a localização daquela cidade gigantesca se perdeu por mais de 2 milênios. Ela só foi redescoberta no século XIX.
Imagina só, o império que se achava eterno foi literalmente apagado do mapa. Então tá. Mas por que revisitar essa história de um império que já caiu há tanto tempo? Simples. Porque as questões que Naum levanta sobre poder, injustiça e esperança, elas são totalmente atemporais. Então, o que a gente tira disso tudo? As lições de Naum são bem diretas e muito fortes. Primeiro, a injustiça não passa batido. Segundo, nenhum poder humano é eterno, não importa o quão invencível ele pareça ser. E para os oprimidos, a ideia de um acerto de contas não é uma ameaça, mas sim uma esperança. E por fim, a lição mais importante: a verdadeira força de uma nação não está no seu exército, mas na sua justiça. E a gente termina com essa reflexão. O livro de Naum deixa uma pergunta poderosa para os nossos dias. Num mundo cheio de Nínives modernas, como é que a gente equilibra esse anseio por justiça com a confiança de que ela virá, sem nos deixarmos consumir pelo desejo de vingança? É o grande desafio de olhar para a história e confiar que, no final das contas, a justiça prevalece.